Olá, meu nome é Caio Castro Lima, sou jornalista e responsável pelo podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Nosso objetivo é oferecer ao Brasil a visão dos candidatos a prefeito a respeito de suas análises, suas expectativas e metas para transformar a educação em seu município. Os temas aqui tratados são de interesse de todo o país. As opiniões e posições aqui apresentadas são de responsabilidade exclusiva dos candidatos. Vamos ao entrevistado de hoje. Olá, cidadãos de Balneário Camboriú, belo e próspero município do estado de Santa Catarina, com cerca de 139 mil habitantes. Hoje nossa conversa é com a vereadora e candidata a prefeita da cidade, Juliana Pavan. Apresentadora de TV e empresária, ela é graduanda em administração com habilitação em marketing e tecnologia da gestão pública. Foi a única mulher eleita para o Legislativo Municipal nas últimas eleições. Juliana, obrigado por aceitar nosso convite para o podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Eu que agradeço a oportunidade, Caio, estou aqui à disposição, e falar sobre educação realmente é algo que me move, né? Ainda mais trabalhar e muito pela educação do nosso município, até porque nós estamos falando de algo que se constitui, né, como direito essencial e fundamental ao ser humano em diversos aspectos, né? E a educação ela precisa sempre ser lembrada como algo fundamental na vida do cidadão. E quando se fala de educação, o nosso olhar ele se direciona nesse momento principalmente pela educação pública aqui no nosso município, até para que possamos buscar cada vez mais investimentos e melhorar cada vez mais a qualidade de ensino, a atenção a toda a comunidade escolar. Perfeito. Vereadora, como é que a senhora analisa a atual situação da rede municipal de ensino de Balneário Camboriú? Olha, Caio, eu analiso baseada em indicadores, né? Até nós estávamos conversando antes justamente sobre isso. O IDEB, por exemplo, ele tem deixado, né, de ser um dos melhores da nossa região e até por termos uma nota mediana, né, conforme até o último relatório do IDEB. Isso nos causa uma preocupação muito grande, porque isso impacta, obviamente, em toda a comunidade escolar. Eu falo muito na comunidade escolar porque ela precisa estar amparada, receber atenção e ter esse acompanhamento, né? Coisa que em Balneário Camboriú, nos últimos anos, eu, enquanto vereadora, com 3 anos e meio de mandato, eu estou muito próxima da comunidade escolar aqui em Balneário Camboriú, recebendo algumas denúncias, alguns indicadores que nos trazem preocupação sobre como estão as estruturas físicas das escolas, sobre a preocupação de não ter ampliado o ensino integral em Balneário Camboriú, algo que é preocupante, pois nós estamos falando em uma cidade que cresceu e muito nos últimos 10 anos, praticamente mais da metade, e infelizmente nos últimos 10 anos não tivemos uma construção de uma sala de aula sequer. E isso nos preocupa porque é uma cidade que tem uma vitrine para o mundo, atrai inúmeras pessoas para virem, para estarem aqui morando, né, escolhendo essa terra para morar, e automaticamente que a rede pública ela vai inflando. E para solucionar esse problema, o que a atual administração fez, né, que está há 8 anos no mandato? Acabou terceirizando, comprando voucher na rede particular, que também, ao meu ver, está inchada, porque muitas pessoas acabam não conseguindo vaga nessas escolas, porque o município acaba terceirizando essa educação. E uma outra situação que me preocupa muito, até mencionei aqui, sobre não ter ampliado o ensino integral em Balneário Camboriú, é porque justamente foi derrubado o CIEP Rodezinho do Pavan, que era a primeira escola de ensino integral do sul do Brasil, construída há 30 anos atrás, no bairro da Vila Real, que atendia toda uma região extremamente importante e que, infelizmente, aquelas 200, quase 300 vagas, elas foram terceirizadas. Com essa ação negativa da atual administração, colocando abaixo uma escola, onde eles constataram que algumas paredes tinham amianto, mas eu quero abrir um parênteses, né? Grande parte das obras públicas antigas tem amianto, né? Isso na época, depois veio uma lei que daí constatou que isso é prejudicial à saúde, mas o que mais me chamou a atenção é que simplesmente derrubaram essa escola sem ao menos ter um projeto para dar sequência em uma nova construção. O terreno está lá vazio. E isso é um impacto negativo na educação do município, porque vai ficar para a história esse governo.
não construiu uma sala de aula e derrubou uma escola. Me perguntam sobre os vouchers, né, que eu não posso deixar de mencionar. Eu, de certa forma, até concordo, de forma paliativa, para que nós tenhamos realmente essas crianças dentro de uma sala de aula. Ok, mas nós não podemos terceirizar toda a educação do município, até porque o município tem condições, terreno e uma carência muito grande em várias regiões da cidade, aonde muitos pais deixam de trabalhar o dia inteiro para ficar com seus filhos em casa, o que infelizmente não ampliaram a educação integral de Balneário Camboriú. Pelo contrário, diminuíram essas vagas e isso é algo que nos traz uma preocupação muito grande. Um outro ponto, né, quando se perguntam como está a educação de Balneário Camboriú, é a falta de planejamento. Porque, para vocês terem uma ideia, mais uma creche está prestes a ser derrubada em função de uma obra de uma avenida que há mais de 8 anos está no planejamento, no bairro Ariribá, e ela precisa ser dada continuidade. Fizeram um pequeno trecho dessa avenida há 8 anos. E agora informaram que vão derrubar essa escola e não construíram outra e não procuraram para casa para colocar essas crianças. Ou seja, eles vão realocar essas crianças dessa unidade, essa creche, para escolas particulares e os pais que se virem para poder levar os seus filhos. Isso também nos causa uma preocupação, a falta de planejamento. Outra situação é sobre a estrutura física das escolas, que nós sabemos que interferem muito na qualidade do ensino-aprendizagem do aluno. Porque a partir do momento que você tem uma sala, um laboratório, que não pode ser utilizado por meses, porque tem problema de infiltração, tem problema de paredes que estão descascando, teto que está caindo e que caiu, enfim, entre tantas outras situações, escolas que tiveram problema de curto-circuito, quase teve incêndio, e que foram avisadas em anos anteriores que precisava trocar quadro elétrico e não tinham feito, né? E a gente acabou constatando através de fiscalização, aonde uma unidade de ensino, ela tinha uma piscina, porque era uma casa alugada, uma piscina, que foi interditada por inúmeros focos de dengue, aonde nós trazemos esse alerta, aonde transitam inúmeras crianças, entre outras situações de escolas, que as portas dos banheiros, elas não existem. As meninas precisariam usar banheiros masculinos por meses e meses, porque não colocavam porta no banheiro. Outra situação, algumas escolas onde as salas estavam interditadas, que era na escola, creche, e para não colocar em risco a vida desses bebês do berçário, essas crianças precisariam ser realocadas para uma outra sala com crianças maiores. Então, por meses, a gente fazendo essa fiscalização e essa denúncia, onde a Defesa Civil teve que interditar as salas de aula. Então, Caio, são situações que nos trazem uma preocupação alarmante e mostra que realmente a educação de Balneário Camboriú, a educação pública, ela pede socorro nesse momento. Juliana, a senhora fez uma boa e ampla explicação para nós de como está vendo todo esse momento. E aí a gente pensando aqui, a senhora falou de bairros, uma rede pública onde todas as escolas, independentemente do bairro onde ela esteja, é que ela ofereça uma qualidade educacional para o aluno, seja ele de qual classe for e em qual bairro esteja. Isso é muito importante, né, para equacionar. E aí você me diz desses resultados e dessa forma como está tão díspare a questão educacional, tanto de infraestrutura como de outros pontos na educação em Balneário Camboriú. Como é que faz para, dentro dessa gestão orçamentária, numa cidade que hoje é chamada, né, de Dubai brasileira, com esse crescimento ao qual a senhora se referiu, então deve ter muitas prioridades, como a saúde, como a questão de infraestrutura, como a questão de transporte, né, de mobilidade urbana, enfim. Como é que faz para, dentro dessa questão orçamentária, gerenciar isso para que a educação seja prioridade? Então, primeiro eu quero mencionar a questão dos recursos do novo Fundeb, né, que prevê como requisito a eleição direta, a gestão democrática dos professores. Para que você possa receber os recursos do Fundeb, você precisa seguir esta lei, esta legislação, aonde temos que ter implantado no município a gestão democrática nas escolas. E pasmem, não estamos seguindo essa lei. E isso nos preocupa, porque nós precisamos dos recursos do Fundeb para investir na nossa educação. E Balneário Camboriú
não está se movimentando para poder concluir algo que nós estamos cobrando já há 3 anos e meio, que está atrasado e que precisa ser revisto de uma forma veloz aqui na nossa cidade. Mas quando se fala no orçamento, Balneário Camboriú tem uma arrecadação prevista para esse ano de quase 2 bilhões. Sabemos que nós temos todo um orçamento, algumas previsões, né, de obras, enfim, investimentos, mas quando se fala em educação, você não tem que relacionar ela a um gasto, e sim a investimento. Porque a partir do momento que você dá a oportunidade para os alunos estarem dentro de uma sala de aula, você com certeza impacta na segurança de uma cidade. Você precisa dar essa oportunidade de ensino para que as crianças, os jovens, enfim, os alunos, eles possam estar dentro de uma sala de aula, aprendendo, se ocupando e tendo uma matriz de ensino inovadora, para trazer um foco maior de vontade de estar numa sala de aula. Nós estamos em pleno século XXI, Caio, e infelizmente eu não consigo ver uma inovação, um atrativo maior para que esses alunos possam estar dentro de uma sala de aula. Ou seja, diminuir a nossa evasão escolar, que infelizmente chega em alguns meses, ela tem índices maiores. Prova disso são os índices que o próprio Conselho Tutelar me apresentou no final do ano passado, onde eu fiquei preocupada, onde tem meses no meio do ano, ali entre junho e setembro, onde nós temos um índice maior de evasão escolar. Por que isso está acontecendo? Porque está chegando o próximo período de férias, porque retorna das férias e essas crianças, esses alunos não querem retornar para a escola. Qual é o atrativo? O que o poder público está fazendo para poder trazer essa criança, para fazer com que essa comunidade escolar possa se envolver ainda mais com o ensino do processo de ensino e aprendizagem aqui na rede pública de Balneário Camboriú? Eu vejo que, nesse momento, nós precisamos gerir o orçamento da educação como prioridade, porque estar investindo na educação é uma melhoria contínua. Você melhora a questão da saúde pública, você melhora a questão da segurança, você dá oportunidade para o desenvolvimento econômico estar ainda mais em ascensão na nossa cidade, porque quanto mais crianças numa escola, os pais conseguem estar tranquilos para trabalhar. Olha como uma coisa linka a outra. Eu costumo fazer essa volta, Caio. Eu sempre chego para conversar quando eu tenho reuniões com empresários, com outras pessoas que querem falar sobre matriz econômica, e eu falo, quais são as 3 diretrizes que movem a economia do município? Turismo, comércio e construção civil, certo? Certo. Não. Quem move essas 3 diretrizes é a mão de obra. E essa mão de obra, se não tiver uma educação de qualidade e uma saúde de qualidade, infelizmente ela vai mudar de cidade, ela não vai conseguir trabalhar, e o que vai acontecer? A nossa economia vai ficar afetada. Então, investir na educação impacta em toda uma cidade, de uma forma ampla. E é por isso que eu estou cobrando muito do Poder Executivo aqui na nossa cidade, para que ele possa trazer esse olhar mais atento, até porque ele tem poucos meses ainda aí como prefeito. Mas, quando eu falo de gerir o nosso orçamento aqui na nossa cidade, é justamente organizar a máquina pública, enxugar, trazer um choque de gestão, porque vou dar um exemplo, Caio, para você, a prioridade é uma, né? Para o seu João, lá da Rua Panamá, é outra prioridade. Para a Juliana, que mora lá na Vila Real, é outra prioridade. No Gabriel, que mora lá na Barra, é outra prioridade. Cada morador tem a sua prioridade. Só que nós sabemos que gerir uma empresa é fundamental. Além de você trazer uma gestão eficiente, você precisa trazer uma gestão eficaz. Porque não adianta ser eficiente lá, fazer rápido e fazer de qualquer jeito. Tem que ter uma gestão eficaz. E quando se fala em educação, é sobre isso. Quando você você traz essa meta de você ter novas salas de aula, de ampliar mais vagas na escola, não é simplesmente abrir vaga para colocar o aluno. É você ter ali o professor de educação especial para dar atenção para aquela criança que tem necessidades especiais. Não é somente lotar uma sala de aula. É você valorizar o professor que tem os índices dali do seu piso do magistério que não são cumpridos, mas que ele possa ser valorizado e receber por aquilo que é de direito dele. Então, você precisa ter uma gestão eficaz e eficiente, porque nada adianta você lotar uma sala de aula, lotar uma escola, sendo que essas crianças, às vezes, não podem nem usar uma quadra de esporte, porque ela está interditada pela Defesa Civil, né, como já aconteceu em algumas vezes, por questão de alagamento,
porque chove o tempo todo, né, porque não tem condições de uso. Então, são situações preocupantes que a gente precisa levar em consideração, principalmente quando se fala em gestão para trazer esse investimento que a educação do nosso município precisa. Perfeito. Juliana, você tocou aí em um assunto que a gente, na área de educação, conversa bastante, né? É maravilhoso um país onde as crianças, os jovens possam acessar uma universidade, ótimo. Mas é um país que precisa de ver também que não necessariamente ele precisa de ir somente para a universidade, ele pode ir para o mercado de trabalho se ele tiver um bom, né, uma boa educação que o prepare para isso e ele pode fazer essa opção, né, a sociedade pode fazer essa opção e você deu muito bem o exemplo aí, né, o estado de Santa Catarina e Balneário Camboriú são fortes, né, tanto na questão industrial quanto na questão turística, né, então você tem que preparar muito bem a mão de obra para esses mercados. Como convencer esses empresários que você falou que conversa com eles dessa importância da educação? E aí, complementando essa pergunta de como convencê-los, não só os empresários, mas como convencer a população desta importância. E aí o seguinte, educação dá voto, partindo do princípio de tudo isso que a gente falou até agora, e às vezes não há o entendimento de quão importante é a educação? Olha, eu não digo que dá voto, mas você deixa o teu povo feliz, teu povo com atenção, né? Eu costumo falar, eu já falei aqui, né? Educação é investimento. Você tem que plantar uma semente para colher bons frutos lá na frente. E mais do que voto, você está investindo no desenvolvimento do futuro da nossa nação, né? Tanto que passa pelas mãos do professor o futuro da nossa nação. E esse professor, se não recebe a atenção, a valorização que ele merece, você não vai conseguir trazer uma qualidade de ensino, porque ele não vai ter como é que eu posso dizer, aquela motivação para poder estar. E olha que tem muitos professores que tiram forças, não sei de onde, para poder estar numa sala de aula, tirando do próprio bolso para comprar um papel, tirando do próprio bolso para ajudar um aluno, enfim, com N situações aqui que, se for deixar, eu vou ficar até amanhã falando. Mas quando se fala no processo de dar oportunidade, né, de melhorar a nossa mão de obra, de qualificar a nossa mão de obra, de dar atenção para essas empresas, assim como eu mencionei e você trouxe agora, eu, enquanto vereadora, Caio, apresentei um projeto de lei que hoje é lei municipal. Hoje é lei municipal, mas ela não é aplicada aqui em Balneário, infelizmente. Existe a lei federal do jovem aprendiz, né? Em Balneário Camboriú, nós apresentamos um projeto de lei que é o Selo Empresa Amiga da Juventude, que nada mais é do que as empresas darem a oportunidade do primeiro emprego para o jovem matriculado na rede pública em Balneário Camboriú. Por que eu apresentei esse projeto, Caio? Porque durante a campanha em 2020, praticamente todos os lugares que eu passei, eu sempre escutava aquilo: Juliano, consegue emprego para o meu neto, ou para minha filha, ou para o meu filho, ou para não sei quem? Tem quantos anos? Ele tem 14, 16, 17 anos, aquela idade ali que precisa realmente ocupar a cabeça com boas ações, né? E muitas desses jovens, Caio, eles estavam na rede particular de ensino, tiveram que sair da rede particular, porque com a pandemia os pais não tiveram condições mais de arcar com os custos, tiveram que parar os cursos que eles estavam fazendo, porque era algo a mais que eles estavam oferecendo, mas com a questão econômica, resolveram economizar nisso. Muitos desses jovens que estavam já com o primeiro emprego garantido, tinham acabado de entrar, as empresas, na hora de cortar os gastos, cortaram quem? Quem tinha acabado de ser contratado. Ou seja, a juventude, eu falo pelo país, né? A juventude no nosso país, ela foi muito afetada com relação ao que aconteceu na pandemia, sobre a educação e sobre a questão emocional também. Então, em função disso e de muitas pessoas que vieram conversar comigo, nós apresentamos esse projeto de lei para poder fomentar o retorno desses jovens para estarem no seu trabalho, no primeiro emprego. E aí, na época, eu tive que tirar muita coisa do projeto, Caio, porque não é competência do vereador apresentar algumas situações que eu coloquei no projeto, e até porque eu não posso mexer como é que se diz, na arrecadação do município, né?
e ali eu colocava alguns incentivos fiscais que poderiam ter das empresas. Mas demos o primeiro passo. Conversando com algumas empresas, elas ficaram muito interessadas nisso, até disseram que tinha uma dificuldade muito grande com relação ao jovem aprendiz, até porque não tem uma fiscalização aqui em Balneário Camboriú, não sei como é aí nos outros municípios, com relação a isso, infelizmente. Mas, na época, quando foi para a mídia a divulgação desse projeto de lei, muitas empresas entraram em contato, querendo saber como eles poderiam estreitar o diálogo com o poder público para participar desse projeto. O projeto foi apresentado, aprovado, virou lei municipal. Estamos há 3 anos cobrando do Poder Executivo a aplicabilidade dessa legislação e, infelizmente, deve estar numa gaveta e foi deixada de lado. E, consequentemente, quem é afetado é o jovem que quer ajudar em casa, que quer garantir, né, o seu dinheiro, que quer aprender, que quer produzir e que muitas vezes está ali, batendo de porta em porta e ganhando vários nãos, né? E isso nos preocupa com relação àquilo que eu falei no início, sobre a segurança da nossa cidade. Então, é uma política pública de você abrir as portas das empresas para que elas possam ter uma aproximação com o poder público e trazer mão de obra e eles mesmos oportunizar a qualificação, né, essa preparação com cursos para que eles possam, esses jovens, ingressar no mercado de trabalho. É algo que pode ser feito, acredito eu. Vou lutar muito para que isso possa ser implementado em Balneário Camboriú, até porque eu acredito nos nossos jovens e eu tenho certeza que eles irão agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, porque eu converso muito com a juventude aqui da nossa cidade e eles pedem muito. Juliana, como eu faço para construir um currículo? Como que eu coloco no meu currículo? Como eu faço para ser pelo menos recebido por uma empresa? Então, acredito que o poder público tem o dever e a obrigação de dar essa atenção para a nossa juventude e estreitar essa oportunidade de estar ingressando no mercado de trabalho. Maravilha. Pessoal, estamos conversando com Juliana Pavan, candidata à Prefeitura de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Juliana, antes de encerrarmos essa ótima conversa que tivemos, com muitos esclarecimentos sobre educação e sobre toda a situação do município, queria deixar para você esse espaço para você dar uma palavra ao cidadão de Balneário Camboriú, independentemente de ele ser eleitor ou não, né, mas sobre a área da educação para esse cidadão. Olha, Caio, eu primeiro quero agradecer novamente essa oportunidade de falar sobre um tema que é a educação, que é fundamental e essencial na vida do cidadão, né? Eu converso muito com os professores, muito com os pais, alunos, né, com os jovens, e me chama a atenção a vontade que eles têm de participar do desenvolvimento da nossa cidade, né? E para que isso aconteça, muitas pessoas passam por dentro dessa sala de aula ou já passaram e acabam se preocupando com isso. E eu, enquanto vereadora, lutei, luto e continuarei lutando e muito pela educação. Mas nesse momento, enquanto candidata a prefeita, vocês podem ter certeza que educação é uma prioridade para que você possa investir no futuro da tua cidade, né? E falando em Balneário Camboriú, não tem como não falar de termos uma política um pouco mais agressiva, de buscar ainda mais emendas parlamentares, né, do Estado e da União, além de estruturar um espaço para que possamos criar projetos imediatos e trazer investimento nas nossas escolas, em novas construções e, principalmente, ampliar o nosso ensino integral para atender toda uma comunidade que espera já há muito tempo por isso, através de promessas vazias que nós tivemos nas 2 últimas eleições. Eu, enquanto mulher, mãe, empresária, cidadã de Balneário Camboriú, eu tenho esse compromisso com as famílias da nossa cidade, de lutar cada vez mais para que a educação de Balneário Camboriú possa ter ainda mais qualidade e a atenção que ela necessita. Agradeço a oportunidade, Caio, me coloco à disposição e que possamos, né, quem está nos assistindo agora, nos acompanhando, que possamos lutar juntos para que a educação do município de Balneário Camboriú possa ter cada vez mais qualidade.
Isso aí, gente. Conversamos hoje com Juliana Pavão, candidata à Prefeitura de Balneário Camboriú, vereadora no município. Juliana, mais uma vez, agradecemos aí os seus esclarecimentos e as notícias e informações que trouxe para todos nós e desejamos toda a sorte do mundo aí nessa sua campanha à Prefeitura de Balneário Camboriú. Muito obrigado.